Oi, gente, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos praticamente começar, o capítulo novo de história. Eu já dei uma breve introduzida no vídeo anterior, era correção de exercício, mas no final eu acabei dando uma introduzida no capítulo e nós vamos realmente falar sobre ele agora, tá? Capítulo de história, capítulo 7. Nós começamos na página 30. Que fala sobre o processo de independência da América Latina. Na videoaula anterior já expliquei para você o que compreende a América Latina, né? É do México para baixo, todos os países que falam línguas originárias do latim, que no caso é o português, o francês e o espanhol. Então nós vamos estudar agora nesse vídeo, a partir desse vídeo, nas próximas videoaulas, sobre o processo de independência da América Latina. Vários países que compõem a América Latina, as suas independências vão ser estudadas aqui, não, menos o Brasil, tá? O Brasil vai ter um capítulo à parte, vamos falar dele separadamente, porque é a nossa história, vamos ver ele mais aprofundado, tá? Bom, aqui na página 30, ele deu pra gente um mapa representando a América Latina. Você pode observar que tá pintado de rosa o México. Então, do México para baixo, todos esses países fazem parte da América Latina. Praticamente tudo isso aí pertencia à colônia espanhola, pertencia aos espanhóis, tanto é que a maior parte dessas línguas, desses países falam espanhol. Nós temos algumas exceções aí, como o Haiti, que era uma colônia francesa, a Guiana francesa, o Brasil, que era uma colônia portuguesa. Tirando algumas exceções, praticamente todos esses países faziam parte da colônia da metrópole espanhola, tá? Bom, quando os espanhóis começaram a colonizar a América, foram enviados para cá um grupo de homens chamados chapetones. Quem que eram os chapetones? Eram espanhóis legítimos, pessoas de confiança do rei, que vieram para cá com o intuito de colonizar o território. Após estarem aqui meses e até anos, esses chapetones começaram a se envolver com mulheres nativas, com mulheres aqui da América, ou também com escravas que tinham sido trazidos da África para cá. Os seus filhos, então, passaram a ser filhos mestiços. Não eram espanhóis puros de sangue, eram espanhóis juntamente com a origem da mulher na qual aquele espanhol se envolveu. Esses espanhóis, chamados chapetones, tiveram os seus filhos mestiços e os seus filhos passaram a se chamar de crioulos. Gente, crioulo não está associado com a cor da pele. Crioulo é um grupo social que era formado por filhos de espanhóis nascidos aqui na América. E são eles que vão liderar todo o processo de independência. Mas por quê? Os chapetones tinham total autonomia do rei espanhol para poder administrar as colônias aqui, ocuparem cargos políticos importantes. Era um grupo bem influente. Mas depois, os seus filhos, os crioulos, passaram a crescer, se tornaram adultos e eles não tinham os mesmos direitos que os pais. O pai, ele não podia ocupar os mesmos cargos que os pais ocupavam, porque o rei da Espanha entendia que ele não era um espanhol puro, não era um espanhol legítimo. Então os crioulos sempre ficaram excluídos da política, sempre ficaram excluídos das decisões mais importantes. Isso foi trazendo muita revolta para esses crioulos, até que eles vão liderar o processo de independência da América Espanhola, tá? Que são essas colônias que pertenciam à Espanha. Aqui vem explicando pra gente um pouco melhor sobre isso. Vamos grifar comigo? Os vários séculos de domínio espanhol sobre determinados territórios do continente americano modificaram completamente a estrutura social da região. No lugar dos indígenas que ocupavam esses espaços, quando os espanhóis chegaram, havia uma população formada pela miscigenação entre espanhóis, nativos africanos e escravizados. Em meio a essa população, formou-se uma elite social composta de descendentes de espanhóis que colonizavam a região.
Os crioulos, como eram denominados, questionavam algumas leis impostas pelo sistema colonial. O principal motivo de descontentamento era o monopólio do comércio. Os bens extraídos ou fabricados nas colônias espanholas só poderiam ser comercializados com a metrópole, que também determinava o valor a ser pago por essas mercadorias. Os crioulos desejavam ocupar cargos na administração das colônias, que em geral eram destinadas aos nascidos na Espanha. Então aqui você já começa a perceber essa indignação que os crioulos tinham, simplesmente porque não eram nascidos na Espanha, não eram espanhóis puros de sangue, né? Porque no caso eles eram misturados. A coroa portuguesa espanhola acabava excluindo esse grupo. É justamente eles que vão lutar por independência, tá? Vamos virar para a página 31. Além dos conflitos internos entre Espanha e suas colônias, a emancipação política das 13 colônias inglesas e o início da Revolução Francesa serviram de incentivo para que os colonos latino-americanos também lutassem pelo fim da dominação metropolitana. Os Estados Unidos tinham acabado de ficar independente, e isso foi um gás, foi um incentivo maior para que os moradores da América Latina também lutassem por independência. Eles pensaram que, se os Estados Unidos conseguiu, nós também vamos conseguir. Então eles passaram aí a lutar pela independência para tentar se desvincular de uma vez por todas do domínio espanhol. Enfraquecida e direcionando todos os seus esforços para a situação da Europa, a monarquia espanhola ficou sem meios de manter o controle sobre suas colônias. Os crioulos se aproveitaram do momento e deram início aos conflitos que acabaram resultando num processo de independência. Gente, não foi uma tarefa tão simples assim. Várias guerras foram travadas. Lembrando que a Espanha não quer perder seu território, não vai entregar essas colônias de mão beijada. Muita riqueza tinha aqui, muita prata, muito ouro, muito diamante, muitos recursos naturais que os espanhóis aproveitavam. Então eles não iam entregar essa independência de mão beijada. Foi difícil, mas pouco a pouco os países que você conhece como Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Chile, eles foram se tornando aos poucos independentes, até que se tornaram os países que você conhece hoje, tá? Então nós vamos falar um pouquinho então sobre essas independências. E os crioulos, na verdade, querem o quê? Querem proclamar a independência para se livrar da Espanha, para que eles possam assumir o poder, que com a Espanha no controle, eles não tinham esse direito. Vamos para a página 32. Ele vai trazer para a gente agora vários processos de independência, e o primeiro que ele trouxe para a gente é do vice-reino da Nova Espanha. O vice-reino da Nova Espanha é o país que você entende hoje como México. Na época era chamado de Nova Espanha. O México, então, vai ser o primeiro país da América Latina que vai começar a lutar por independência. Por incrível que pareça, quem vai liderar o processo de independência da América Latina são 2 padres, isso mesmo. Só que os crioulos não queriam que os padres dessem continuidade a essa luta, porque o medo dos crioulos é que a população pobre tomasse o poder. Olha só, hein? Os crioulos têm muitas condições financeiras, só faltava para eles poder político, e eles não querem dar oportunidade para o pobre assumir o poder. Então esses 2 padres que iniciam esse processo de independência, começam a se rebelar, fazer manifestações, eles foram colocados de escanteio porque os crioulos não deixaram, tá? Vamos dar uma lidinha aí? O atual México era o centro do governo espanhol. O movimento de independência do México, diferentemente do ocorrido nas demais colônias, teve uma característica popular. A rebelião, que reuniu vários indígenas e mestiços, foi liderada por 2 padres, Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Só pulei esse parênteses aí. E pelo camponês Vicente Guerreiro.
As reivindicações do movimento iam muito além da independência. Eles queriam também a abolição dos escravos, ele queria o fim da desigualdade, eles queriam que os privilégios da nobreza acabassem. Então, esse grupo pobre que vai liderar a independência quer muito mais do que uma simples independência. Eles querem igualdades sociais. Isso começou a incomodar os crioulos, né? Que os crioulos não querem grandes mudanças. Eles querem, inclusive, somente chegar ao poder. Essas mudanças, no entanto, contrariavam os interesses da elite crioula, que desejava se tornar independente da Espanha, mas sem alterar a estrutura social. Assim, os membros dessa elite mantinham a propriedade da terra e o direito de explorar a mão de obra indígena. O general Agustín de Iturbide, crioulo, combateu a revolta indígena. Então, o Agustín era um crioulo que ele passou a liderar o movimento. Jogaram os camponeses, os pobres e os 2 padres para escanteio, porque o objetivo dele era liderar a rebelião para que os crioulos tomassem o poder e não a classe pobre. Em 1821, Iturbide proclamou a independência do México e assumiu para si o título de imperador, embora sua atitude assegurasse a permanência dos crioulos no poder. Então o México aí se torna independente e vai ser proclamada lá uma monarquia. Um imperador vai assumir o poder. Engraçado que da América Latina, do México para baixo, somente 2 países vão se tornar monarquia: o México e o Brasil. Os demais países vão ser uma república. Ao longo do capítulo você vai ver sobre isso. Então foi assim que aconteceu o processo de independência do México. Bem simples, bem fácil. Vamos nos apegar somente aos pontos mais importantes. Vamos recapitular? 2 padres e um camponês lideravam o processo de independência, mas eles queriam muito mais do que independência. Queriam mudanças sociais. Queriam a abolição dos escravos, queriam a igualdade, o fim da exploração indígena. Só que os crioulos não querem isso. Os crioulos querem somente se colocar no poder, e aí o Agustín de Iturbide vai liderar esse processo e vai implantar uma monarquia no México. Agora tem aí a parte de baixo aí, interpretando documentos. Vou colocar aqui na caixa de descrição para vocês fazerem o número 1, 2 e 3 da próxima página. E na próxima videoaula a gente continua falando de outros processos de independência, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.